Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas. Hello everybody, sejam bem-vindos à História no Boteco da Thay, pra gente falar da ditadura militar no Brasil. Não sou Elis, né, Keres? Estou distante de ser Elis. Estes tempos, ultimamente, gente, eles têm me trazido uma situação nova. Quando eu comecei a dar aula, eu não precisava gastar tempo da aula para falar sobre ditadura para explicar que é ruim. Parecia que já havia um senso que compreendia o quanto a ditadura tinha sido nociva e prejudicial à sociedade. Só que aí a gente chega aí nos anos 2000, né, em pleno 2020, e a gente tá vendo manifestações em favor da ditadura. Mas o que eu acho mais legal? As pessoas, elas estão se manifestando em favor da ditadura. Pegaram a ironia? Que se tu é a favor da ditadura, tu não te manifesta. Ai, olha só, vamos ter que decidir o que a gente quer. Então hoje tirei um tempo pra gente falar sobre a ditadura e pra gente tentar conversar sobre o quanto ela não é legal. Então, se tu talvez ainda tá buscando referências pra dizer que a ditadura foi massa, foi legal, teve coisas positivas, vamos tentar baixar a guarda, abrir o coração pra entender que qualquer sistema de governo que mata, oprime e tortura, ele não tem como ser legal. A menos que tu não seja a favor da vida. Aí eu também acho que tu não é legal. A ditadura militar no Brasil, gente, ela vai durar do período de 1964 até 1985. Costumo dizer que 85 é o ano mais lindo da história da humanidade. Sabe por quê? Eu nasci. Em 64, gente, vai conseguir se efetivar o golpe que os militares vão dar sobre o poder depois de várias tentativas que não tinham sido bem sucedidas ou que tinham sido contra-articuladas para que não acontecesse. O Vargas, como a gente já conversou sobre a Vargas, ele comete o suicídio dele em 1954, 10 anos antes do início da ditadura militar. E ainda hoje existe uma confusão muito comum de pessoas que enquadram o Getúlio Vargas no mesmo contexto da ditadura. E não é. Quando o Vargas ele sofre uma pressão para ter que talvez renunciar novamente, é quando ele opta pelo suicídio. Tentar dar um golpe de Estado nessa situação em que o presidente anterior ele cometeu suicídio é uma coisa muito delicada, porque a população em geral ela já está empolvorosa, ela já está agitada e talvez não seria o melhor momento. Precisa se acalmar os ânimos. Depois a gente vai ter o governo do JK. O Juscelino Kubitschek vai dar uma acalmada nesses ânimos políticos, vai vir com aquela proposta dos 50 anos em 5, construção de Brasília, tudo mais. E aí depois a gente tem o governo do Jânio Quadros. O Jânio, ele foi uma pessoa colocada estrategicamente, porque ele não tinha muita força política, tá? Para estar ali naquela figura de poder antes do início da tomada do poder pelo exército. Tanto que o Jânio, gente, ele renuncia ao posto de presidente com menos de um ano de mandato. O que não se esperava era que fosse existir uma resistência neste momento. E essa resistência ficou conhecida na história como o movimento da legalidade. Que movimento é esse? O vice do Jânio Quadros era o João Goulart, o Jango. E perante então a Constituição, perante o que era legal, quem tem que assumir o poder na ausência do presidente é o seu vice. Quando ocorre a renúncia do Jânio, o Jango está fazendo tratativas internacionais, ele está fora do país. Então vai se tentar implantar esse golpe de Estado já em 1961, que foi o ano da renúncia do Jânio Quadros. Porém, vai ser feita uma resistência armada no estado do Rio Grande do Sul, através do então governador Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, por sinal, e eles conseguem trazer o Jango do exterior, eles fazem a entrada do Jango no país de uma forma meio clandestina e tal, mas conseguem levar ele até o topo do poder para que ele consiga assumir o cargo de presidente. Neste período, o Brasil ele vai viver um sistema parlamentarista, mas ainda assim o Jango consegue permanecer no poder. O Jango ele tem características distintas, mas ele tem um apelo muito grande com a questão das ligas camponesas e outros exemplos que a gente poderia dar, até que em 64 ele, o João Goulart, vai ser o presidente que oficialmente sofre o golpe de Estado dos militares quando vai ser implantada a ditadura militar no Brasil. Muito importante a gente sempre pensar o porquê este momento e qual era a força que o exército tem. A gente está vivendo num contexto global, nesta data, a chamada Guerra Fria.
A gente tem os Estados Unidos defendendo o modo de vida capitalista e a gente tem a União Soviética defendendo o modo de vida socialista. Essas duas nações, elas não entram em confronto entre elas. E elas não entram em confronto de uma forma direta, de uma forma armada, por isso que o nome do evento é Guerra Fria. Mas eles entram numa disputa ideológica. E os Estados Unidos, sendo o grande ícone da América, ele vai começar a injetar dinheiro dentro das nações sul-americanas para que essas ditaduras sejam implantadas, para que eles, Estados Unidos, consigam ter o controle sobre o tipo de governo que está sendo exercido na América do Sul. Mesmo que o exército tenha força, ele precisa de financiamento. E quem vai fazer esse financiamento? Estados Unidos da América. E a gente tá aqui, ó, com as calças arriadas ao tio Sam até os dias de hoje. 31 de março de 1964 vai ser quando as tropas do exército vão marchar de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, que era onde o Jango estava organizado. Ele tenta ir para Brasília para articular uma resistência, mas acaba não conseguindo. Então, a partir do dia 1º de abril, que ironia, de 64, vai ser implantado oficialmente o regime militar. A ditadura, ela teve um total de 5 presidentes. E aí já vamos começar a desmistificar algumas coisas. As pessoas falam assim, como pode chamar de ditadura se houve a sucessão presidencial? Se não houve um único ditador? Não, porque houveram 5 ditadores. Havia a sucessão presidencial e a gente pode ver que a data de morte desses presidentes é logo após o fim de seus governos. Então eram pessoas escolhidas, que elas já eram bastante maduras dentro do exército e elas já tinham uma carreira política e militar bem organizada para assumir o poder, mas talvez se previa, né, que essas pessoas elas não tinham mais muito tempo de vida. Antes da gente falar especificamente sobre cada um desses presidentes, vamos pensar em algumas das características que a gente teve durante todo esse período da ditadura. Primeiro, a gente teve um governo feito através de atos institucionais, que a sigla é o quê? AI. No total, nós tivemos 5 atos institucionais, já vamos ver cada um deles. Mas primeiro, o que são estes atos institucionais? Eles são documentos, como se fossem decretos, que são feitos pelo presidente em exercício, e esses decretos, eles estão acima da Constituição. Então isso já denota que é um regime ditatorial vigente. Se tu não respeita a Constituição, se tu entende que existe sim um recurso que está acima dela, tu já cancelou qualquer vestígio possível da democracia e respeito constitucional. Foi uma fase que envolveu perseguição, envolveu tortura, envolveu assassinatos, alguns que até hoje não foram elucidados, várias questões que atingiram a população brasileira. E além disso, a gente vai ter a ativação do DOPS, o Departamento de Ordem e Política Social, ou seja, um organismo legitimado pelo governo para dizer que está ok prender pessoas mesmo sem provas, torturar pessoas para ver se elas falam e matar se achar que isso é conveniente. O primeiro presidente natural de Fortaleza, no Ceará, Castelo Branco, que ficou no poder de 1964, no início da ditadura, até 1967. Ele que foi o responsável pela decretação dos primeiros atos institucionais. O AI-1 faz o quê? Aumenta os poderes do presidente, ou seja, a característica ditatorial já está deflagrada. O AI-2 é o que vai extinguir os partidos políticos e vai permitir no Brasil apenas o chamado bipartidarismo, ou seja, ou tu é situação ou tu é oposição. Não tem uma outra alternativa. Então a gente vai ter de um lado a Arena e do outro lado MDB. A Arena representando os militares e a situação, e o MDB representando a oposição. Isso facilitava para o governo saber quem eram os seus opositores, porque se tu não está do lado do exército defendendo toda a política que eles estão defendendo, já se sabe que tu é um opositor e um possível alvo de perseguições, cassações e tudo mais. Além disso, o AI-2 já nos avisa, as eleições para presidente passam a ser indiretas. Ou seja, povo, democracia, adeus, vocês não fazem mais parte disso. O AI-3 diz o quê? As eleições para governadores também vão ser indiretas. Povo, voto, democracia. Como a ditadura era legal. E poupa, né, gente? O AI-4 ele vai nos trazer novas normas para a possível aprovação de uma nova Constituição. E isso faz com que cogitar uma Constituição de caráter democrático se torne completamente impossível. É dentro do governo do Castelo Branco que vai se consolidar a chamada Aliança para o Progresso. Ou seja, aliança com quem?
Estados Unidos da América, para ele poder financiar de forma, digamos, legítima, todo o capital que ele vai investir no Brasil para se consolidar, pensando apenas no progresso da humanidade e da América. Existia uma necessidade gigantesca de tentar controlar a inflação, que ela chegava a 100% ao ano. Só que estes governos, eles honestamente não tinham essa preocupação. Talvez seria necessário aquele conto, né, para boi dormir, para tentar dar uma cara para a população que aquele governo ele tinha o seu motivo de estar ali. Não dá certo. O segundo presidente da ditadura militar, que ficou de 1967 até 1969, foi o Costa e Silva, gaúcho natural de Taquari. E ele que vai ser o responsável por implantar o famoso AI-5, que hoje a gente tem visto manifestações pela volta do AI-5. É bom que o pessoal esquece que tem outros 4 antes, né? Não, a gente já quer ir pro 5 direto. Ah, é uma esperteza louca desse povo, só orgulho, né? O AI-5, gente, ele diz que o presidente, ele passa a ter poderes ilimitados. Vocês percebem como isso é grave? Ele pode interferir em todos os poderes do Brasil. Ele pode interferir no judiciário, ele pode interferir onde ele quiser, ele pode até interferir na Polícia Federal. E isso é errado. Entenderam que é errado? Os órgãos, os institutos, eles têm que ter autonomia para fazer o seu trabalho. E a figura de um presidente deve servir à Constituição e não estar acima dela. Ele está subordinado ali como qualquer outro cidadão. Só que ele está numa situação de poder, de organização. Ou melhor, a palavra certa seria liderança. E tem que saber usá-la para o bem. Com o Costa e Silva e o AI-5, a gente vai ter organizada a Lei da Segurança Nacional. E sabe o que ela diz? Que no Brasil a pena de morte tá ok, está liberada. Só que a intenção do governo militar não é julgar o assassinato lá do fulaninho, o assalto lá não sei do que, a violência contra uma mulher, um estupro que tenha ocorrido, a violação da vida de uma criança. Crime da época é ser contra o governo. E se tu for pego te manifestando contra o governo, tu pode ser uma dessas pessoas condenadas à morte. O governo acha que dá certo fazer isso. E muitas pessoas também acham. É no governo do Costa e Silva também, por exemplo, que vai ter o início da construção da Ponte Rio-Niterói, que é bem famosa e que fez uma grande diferença no fluxo dos transportes em uma região que a gente sabe que tem um fluxo intenso no transporte terrestre. E é a partir daí que começa a se olhar com uma visão um pouco apaixonada, os benefícios, entre aspas, gigantes que a ditadura trouxe para o Brasil. Este valor investido em construções como a Ponte Rio-Niterói, ele não vem da arrecadação interna, ele não vem da grande habilidade dos militares em administrarem o Brasil. Ele vem dos Estados Unidos da América, que está investindo o seu capital aqui para consolidar a sua supremacia dentro da Guerra Fria. Não há milagre econômico, isso é capital estrangeiro. 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 Em função de toda a forma como Costa e Silva está governando, e vai ter o exército, claro, lhe apoiando, é que a gente vai ter o início dos chamados anos de chumbo da ditadura. E a tortura passa a ser legitimada como um instrumento do Estado para a conquista dos seus objetivos. E aí, pau de arara. E aí, teve um cara que talvez vocês já tenham ouvido falar nele, que é um cara chamado Coronel Brilhante Ustra. Ele foi aí alguns dias atrás, meses ou ano atrás, idolatrado por uma determinada pessoa, o qual eu não preciso citar nomes. E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês que eu costumo fazer em sala de aula. Imaginem neste momento a mulher que vocês mais amam na vida de vocês. Fecha o olhinho e põe essa pessoa na sua cabeça. Tira toda a roupa dela. Uma pessoa que você ama. É sua mãe, sua tia, sua prima, sua irmã, sua esposa, sua namorada, não sei. Imagina essa pessoa nua. Essa mulher completamente despida. Não quer imaginar tua mãe despida? Vai ter que fazer esse esforço. Ainda mais se tu é um dos defensores dizendo que a ditadura tem que voltar. Imaginou? Vamos abrir as pernas dela agora. Abriu? Ah, com a minha mãe, ou sua avó. Agora você pega um rato e você enfia na vagina dela. Porque com outras mulheres pode. E com essa que você ama, que você tá pensando não? Isso é o que o seu
Brilhante Ustra fazia. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Ustra fazia. Ele torturava mulheres, violentando-as com ratos. Agora, se tu pensa que pelo menos não foi ninguém da sua família ou ninguém que você ama, então você tem que rever o seu conceito de humanidade. Porque o fato de que não aconteceu contigo ou com alguém da tua família não significa que não aconteceu. Pau de arara colocava mulheres e homens pendurados no pau de arara com todas as suas partes íntimas à mostra, e ali eles enfiavam todos os tipos possíveis de bichos, objetos e animais para torturar as pessoas, achando que isso estava certo e que isso era legal de fazer. Alguns mecanismos de repressão que vão ser utilizados, a gente pode destacar quais. A OBAN, Operação Bandeirantes, que ela tinha como foco agir na repressão especialmente na região sudeste. E também o DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações, Centros de Operações da Defesa Interna. O DOI-CODE, ele era o espaço onde a tortura acontecia. E tinha DOI-CODE distribuído nos estados do Brasil. Se tu fosse capturado pelo DOI-CODE, tu podia ser levado para qualquer um desses estados para sofrer a tortura e para tentarem extrair de ti uma informação que porventura eles tivessem interesse de extrair. Em 68, a gente teve a principal manifestação popular contra a ditadura, que foi a Passeata dos 100 mil, que aconteceu no Rio de Janeiro. É importante a gente pensar, né, por que não aconteceu uma manifestação antes? Não sei, pergunto eu pra vocês, por que a gente não fez uma manifestação ainda com um tamanho, uma proporção tão volumosa para criticar o que está acontecendo no Brasil hoje? É muito difícil mobilizar a população. E no caso da ditadura em especial, além de ser difícil, já se estava legitimado o uso da violência como um instrumento de Estado. Então ir para a rua, além de significar risco de morte, podia significar a possibilidade de colocar em risco os teus familiares. E essa é uma decisão muito difícil. A gente não pode esquecer que a história ela é feita por pessoas. A história não é feita de fatos. Ela é feita de seres humanos com os seus medos, seus anseios, seus amores, suas dores e tudo mais que envolve a vida humana. O próximo presidente, que fica de 1969 até 1974, é o Emílio Médici, gaúcho da cidade de Bagé. E ele sim vai concretizar o maior uso do AI-5, ele vai concretizar grandes construções que vão aparecer aos olhos dos brasileiros, mas que na verdade se trata, como eu já disse, de capital estrangeiro. Esse milagre econômico a gente tem rodovia transamazônica, a finalização da construção da ponte Rio-Niterói, construção da usina de Itaipu, a instalação da usina de Angra e o setor industrial e o setor da construção com um grande desenvolvimento. São obras que enchiam os olhos da população, mas que elas não tinham conseguido a sua fonte de renda dentro do crescimento econômico do Brasil. Ele consegue através do famoso, que eu já falei 1000 vezes, eu vou repetir, capital estrangeiro. Entre 1974 e 1979, a gente vai ter o governo do Ernesto Geisel, gaúcho da cidade de Bento Gonçalves. A partir do governo do Geisel, a gente vai ter o início de uma lenta distensão política. O sistema já se mostra enfraquecido, já se tem noção de que não vai se conseguir sustentar por muito tempo, já se tem problemas de articulação econômica e política com outros lugares do mundo e, além disso, os Estados Unidos ele já demonstra a consolidação da sua vitória dentro da Guerra Fria. Então aquele interesse que ele tinha de ganhar força dentro das nações sul-americanas já havia sido consolidado e o sistema ditatorial demonstrava sua fraqueza. Além disso, a população, cada vez mais indignada com as perseguições, as mortes e tudo mais, ela já estava também demonstrando todos os sinais de insatisfação e sentindo na pele as dificuldades econômicas. O Geisel vai ser quem vai acabar com o AI-5. Então os poderes do presidente já não são mais ilimitados como haviam sido anteriormente. E em função dessa flexibilização que começa a acontecer com o fim do AI-5, é que vão se reorganizar os movimentos contra a ditadura. É importante perceber que nos governos anteriores houve muitas pessoas que elas foram expulsas do país e tiveram que viver no exílio. Então é natural que o movimento contra a ditadura ele tenha ficado enfraquecido, porque os principais agentes contra a ditadura não estavam mais no Brasil.
A gente vai ter também a força do movimento estudantil, que ele vai ser determinante na organização do movimento que colocou fim à ditadura militar no Brasil. E a última fase da ditadura, que vai de 1979 até 1985, vai ser com o presidente Figueiredo, carioca, né, natural do Rio de Janeiro. O João Figueiredo, ele já não tem mais o que fazer para conter a crise política e econômica que está acontecendo no Brasil. Como eu disse, os Estados Unidos já fez a sua parte aqui, ele não tem mais tanto interesse de seguir injetando dinheiro no Brasil da vida. Então, o Figueiredo vai ser aquele presidente que pega o resto de um sistema político completamente falido. A gente vai ter início com o Figueiredo também a uma abertura política, e a partir daí a gente vai ter o surgimento de novos partidos, não mais sendo necessário a gente ser ou Arena ou MDB. Eles vão se transformar e a gente vai ter também a inclusão de novos partidos no cenário da política brasileira. Na época, a Arena se torna o PSD, o MDB se torna o PMDB. A gente vai ter o surgimento do PT e também o surgimento do PDT, especialmente trazendo pessoas que eram simpatizantes da era ainda do Vargas e das ações que haviam sido exercidas no país sob a influência do Leonel Brizola e do João Goulart. Inclusive, o Brizola vai ser um dos grandes líderes da fundação do PDT. Vai ser formado o PTB e também vai ser formado o PP, com dissidentes da Arena que não se sentiram acolhidos pelas propostas do PSD e vão acabar organizando um novo partido. Vai começar então, organizado pelo PT, o movimento das diretas já, ou seja, o direito de votar para presidente. O povo passa a se reorganizar contra a ditadura e exigir o seu direito de participação democrática na escolha do presidente do Brasil. Em abril de 1985, vai acontecer o maior comício da história do Brasil, reunindo 1 milhão de pessoas em São Paulo. E ele dizia exatamente isso: eu quero votar para presidente. A partir de então, a ditadura não se sustenta mais. E a gente vai passar por um novo processo da chamada redemocratização. O fim da ditadura militar acontece com o Congresso elegendo o Tancredo Neves para presidente, representando a oposição, e tendo como vice escolhido o José Sarney. Porém, o Tancredo Neves, que é avô do Aécio Neves, que está aí na política até hoje, ele acaba falecendo antes de assumir o poder. E aí o Sarney é quem vai ser o primeiro presidente a assumir no final da ditadura militar no Brasil. E algumas reflexões que são importantes e fundamentais para a gente fazer sobre a ditadura, de coisas que a gente escuta e que são muito comuns. Só vou fazer algumas. Primeiro, as pessoas dizem que naquela época tudo funcionava no Brasil. Tudo o que, meus queridos? A saúde funcionava? Baseado em quais dados vocês estão afirmando isso? Tem dados disso? Com a quantidade de pessoas que o próprio governo matava, vocês acham que são dados confiáveis que a gente tem da época de uma saúde bem estruturada? E ainda, quem fornece esses dados? A elite ou o povo? Vocês já ouviram alguém da população mais pobre que viveu o período da ditadura dizer que tinha atendimento maravilhoso nos hospitais? Outra coisa que as pessoas diziam: não existia bandido na rua. Não, os bandidos estavam no governo, matando as pessoas. Os bandidos estavam controlando para que as pessoas que eram seus possíveis opositores não se manifestassem. O governo vigiava e punia todas as pessoas que estavam nas ruas em algum horário que ele achasse inapropriado para poder prender e interrogar se achassem que era necessário. Então era tudo mais organizado porque as pessoas vinham com medo de sair de dentro das suas casas e ir para a rua, porque era muito perigoso. E quem tornava isso perigoso não era a população mais pobre que podia te assaltar, era o governo. Tinha educação para todos. Sério? Vocês já olharam as taxas de alfabetização do Brasil? Se vocês não olharam, nunca mais repitam que tinha educação para todos. Para quem que podia ser bom? Para a elite, talvez, se ela estivesse conformada em não criticar o governo. Para os próprios militares e para os filhos dos militares, que se porventura esses filhos de militares fossem alguns arruaceiros, talvez até sem maldade, acabassem presos, no dia seguinte eles já iam estar na rua. Ninguém afrontava militar. Então era muito fácil ser militar ou filho de militar. Só que a gente tem que sair um pouquinho da própria caixa e parar de olhar um pouquinho para o próprio umbigo e pensar que nem todo mundo era filho de militar. E lembrar, o fato de que não aconteceu contigo não significa que não aconteceu com os outros. Então, gente, nestes minutos é impossível a gente contemplar
a quantidade de informações que a gente tem com relação à ditadura militar. Mas não se esqueçam do mais importante. É um sistema de governo que ele é totalmente ilegítimo com a vida do ser humano. Ele aceita a morte, ele aceita a tortura, ele aceita a censura, ele aceita o fim das liberdades democráticas, ele não te aceita como tu é. Ele não dá voz para mulheres como eu, ele não dá voz para as pessoas pretas, ele não cogita a existência de pessoas homossexuais porque ele acha que isso é afrontoso a um sistema muito viril. Me poupa. Então, se hoje, em 2020, tu é um desses defensores pela volta da ditadura, começa a aprender a não te manifestar em favor disso, porque na ditadura não pode. Tu estaria no pau de arara agora. Então já te acostuma, fica quieto, não fala bobagem e evita de ser preso. A gente se vê na próxima. Um beijo.